Deve ficar? Fica pertinho. Fica assim empurrando. Aí ele vai empurrando para trás. Aí você não aguenta. Som. Vai ser irmãos. Amém. Vamos querer pegar uma oração. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por este dia. Estamos aqui na tua casa, Senhor, sejamos 2, 3 ou mais unidos em teu nome. Estamos aqui, Pai, para aprender a tua palavra nesta hora. Abre, Senhor, com entendimento. Purifica as nossas vidas, Senhor. Perdoa-nos, limpa-nos, Senhor, de todo e qualquer pecado, transgressão, Deus, que possa afastar a tua presença de nós. Teu Espírito Santo esteja aqui se instruindo cada mente, cada coração, para a glória do teu Santo. Nós entregamos nas tuas mãos nossas vidas, aqueles irmãos que estão ainda a caminho, mas, ó Deus, em segurança, para a glória do teu Santo nome. Abençoa com o seu carro, com as crianças na paz, adolescentes, Senhor. Deus, que eles também, ó Deus, recebam a tua palavra, sejam abençoados e edificados. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e te agradecemos por essa oportunidade.
Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos para o nosso lugar. Hoje, infelizmente, os irmãos não vão poder vir. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Vamos estudar a lição do 11. Todos os irmãos dele? Amém. Glória a Deus. Vamos estudar a lição número 11 do nome de Jesus. Sobre o orgulho que prejudica a vida espiritual. Estamos estudando sobre perigos que rondam a igreja. Esse é mais um perigo, né? Um grande perigo que ronda as nossas vidas. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Graças a Deus, Deus tem trabalhado nessa área aqui e não temos problema com isso. Mas é sempre bom a gente ter cuidado. Vamos ler o texto bíblico básico juntos? Apocalipse 3, 14 ao 22. 1, 2, 3. E ao anjo da igreja que está na Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, como dar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado do fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Essa parte da carta escrita à igreja de Laodiceia, é a igreja que recebe assim, das piores repreensões do Senhor. Não foi nem para a igreja, aquela igreja que estava morna, né? Foi para a igreja que a igreja estava morta, como nós vimos na lição passada. Foi para a igreja de Sardes, né? Foi para a igreja de Laodiceia, a igreja estava morna, né? Porque ainda é preferível para Deus uma morta do que uma morna. Amém? A morna, ele diz aí que ele vomita da boca, né? Se está viva, glória a Deus. Se está morta, ele ressuscita. Mas se está morta, ele pode vomitar da sua boca, né? Então, um simbolismo em relação de algo que existia ali, que a gente vai ver aqui na lição, uma fonte de águas mornas. Eles estavam acostumados a beber, a tomar água morna, né? Qualquer outra pessoa que fosse de fora daquela cidade, tomasse água daquela cidade, vomitaria, passava mal, porque é ruim, né? Só a senhora japonesa consegue tomar água morna. Eles tomam água pura morna, né? Às vezes. Mas quem não tem costume, assim que tomam, já sente vontade já sente ânsia de vômito, né? O textual diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4:10. Nós vamos ver na lição, ela fala sobre orgulho, mas ela fala muito sobre a necessidade do reconhecimento. Se não houver reconhecimento, a pessoa não se humilha, né? Humilhar-vos aqui quer dizer o quê? Reconheça o seu erro, né? Reconheça que você está errado, reconheça que você está errando. No caso, ele fala para essa igreja em relação ao orgulho que havia na vida deles. Eles não reconheciam, eles se achavam completos, eles se achavam bem, né? Até diante de Deus. Na vida normal, eles estavam muito bem mesmo. Eles eram uma igreja, uma cidade próspera, eles estavam bem financeiramente, materialmente, né? Mas Deus vem e fala que espiritualmente eles estavam vivendo dessa forma. Eles eram espiritualmente desgraçados, miseráveis, pobres, cegos no olho, coisas terríveis, né? Cinco
vamos dizer assim, qualidades más, né? Cinco, né? Não é defeito, né? Mas cinco qualidades ruins, vamos dizer assim. 5 coisas ruins que existiam. E eles pensavam que somos ricos, estamos enriquecendo cada vez mais, de nada temos falta, né? E o Senhor vem dizer essas 5 coisas ruins em relação a eles aí. Desgraçado, miserável, coisa. A gente tem até dificuldade e não usa essas palavras sempre, né? E o próprio Deus vem falar: vocês não têm a minha graça, vocês são espiritualmente menos do que pobres, né? Que é miserável, são pobres também, são cegos espirituais, estão nus espiritualmente também. Vocês não têm as vestes da justiça, vocês não estão vestidos. E eles fisicamente, por causa da riqueza, eles possuíam as melhores vestes, né? Diz-se também que ali existia os lugares onde fabricava roupa, né? Era centros de, como se fosse aqueles lugares lá em Goiânia, né, em São Paulo, né, a loja de tecido, que fabrica tanto tecido como a própria roupa, existia ali. Deus ele fala assim também sobre eles comprarem, adquirirem dele aqui diz, né, só corta, aconselho que de mim compre os ouro provado pelo fogo, vestidos brancos e unja os teus olhos com colírio. Diz que nessa cidade também existia uma medicina muito avançada na época. E eles faziam muitos remédios, inclusive remédios para os olhos, né? E Deus me fala: olha, vocês têm aí os melhores remédios para os olhos que existem na região, mas vocês estão cegos espiritualmente, né? Então eles tinham tudo isso materialmente, mas espiritualmente eles não tinham nada, né? Diante de Deus eles estavam vazios. E foi justamente para aquela igreja que o Senhor falou: eis que estou à porta e bato. Ou seja, Jesus estava à porta batendo, ele estava do lado de fora da igreja. Esse versículo nós usamos para uma pessoa assim, sem Deus, para uma pessoa que não aceitou Jesus ainda, que ainda não caminha com Deus. Mas na verdade, no contexto original, está falando sobre Jesus fora de uma igreja, né? Jesus fora de uma igreja cristã, de uma igreja que se dizia de Jesus, né? Então hoje seria Jesus fora de um coração, ou de uma própria igreja, de uma congregação, e de corações que muitas vezes estão dentro da própria igreja, né? A gente pode usar isso também para uma pessoa que está afastada de Deus, porque uma criatura foi feita por Deus e abandonou Deus por causa do pecado, né? Mas principalmente no contexto que foi escrita essa palavra, para os cristãos, para aqueles que diziam ter Cristo, mas não tinham na verdade, né? Eles estavam ensoberbecidos, eles estavam orgulhosos de dizer: nós temos Cristo, nós possuímos Cristo. E o Senhor, o próprio Cristo, fala: vocês não me têm, eu não estou dentro da igreja, eu não faço parte da vida de vocês, né? Espiritualmente vocês estão vivendo essa vida aqui, isso não me agrada. Eu quero entrar, eu quero cear com vocês, eu quero ter comunhão com vocês de novo, eu quero fazer parte da igreja de novo. Porque com certeza quando essa igreja começou não era assim, eram pessoas diferentes, né? No início tudo é bom, a gente tem que ter cuidado no processo, porque no processo às vezes vai mudando, vai entrando coisas que não agradam a Deus, vai virando uma coisa automática, sistemática, né? E não pode ser assim. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual para não cairmos nessa armadilha, né? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente vai acostumando, vai virando uma coisa assim de rotina, uma coisa do dia a dia, uma coisa normal, né? E Cristo nunca pode ser normal. Outras coisas podem ser normal na nossa vida, aquela rotina que a gente tem. Mas Cristo nunca pode ser rotina. Cristo não pode ser uma coisa normal na nossa vida, né? A gente tem sempre que lutar para fazer que a cada dia seja algo novo, né? A gente receba algo novo, faça algo novo, sinta de Deus algo novo, receba de Deus algo novo, porque Deus, nosso Deus, é o Deus do renovo, é o Deus das coisas novas, né? É o Deus que todo dia tem algo novo para revelar para a gente, tem algo novo para falar para nós, né? Tem algo novo para fazer na nossa vida. E espera também algo novo de nós, uma forma nova de adorar, uma forma nova de orar, uma forma nova de buscar o conhecimento da sua palavra, com mais profundidade, com mais vontade, com mais gosto, com mais prazer, com mais alegria, né? E a gente vai se deixando, às vezes, como o Pedro lá diante de Cristo, né? Ele consegue sair do barco, ele foi um vencedor tremendo, ele fez coisas que os outros não fizeram, ele deu alguns passos sobre as águas, mas é maravilhoso aquele início ali da caminhada dele até Cristo sobre as águas, né?
mas depois ele tira os olhos de Jesus. Então o perigo é esse, no decorrer dos passos que a gente vai dando, a gente acabar olhando para as coisas ao redor, muita coisa começa a atrair a gente, às vezes não são só coisas ruins, não é só vento, tempestade, às vezes coisas boas também, vão tentando tirar nossos olhos do lado de Cristo, né? Vão tentando tirar a nossa audição da voz de Cristo, a nossa visão de Jesus. Aí a gente começa a olhar às vezes para essas coisas ao redor, aí a gente começa a afundar, né? Um início bom, maravilhoso, milagroso, mas de repente, se a gente não clamar, Senhor me socorre, né? Nesse momento assim, perceber o que está acontecendo e não clamar e dizer assim, eu estou naufragando, porque essa igreja era como se fosse Pedro afundando e ali a água tomando conta dele, ele sendo sufocado pela água, e eles não estivessem percebendo, vendo, nem reconhecendo, né? E às vezes o que acontece na nossa vida? A gente está naufragando, está afundando, a água já está submergindo a gente, já está faltando fôlego, e a gente nem está percebendo, de repente acaba e a gente nem viu, né? Mas por que também? Por causa do orgulho no coração, né? Seja pastor, seja irmão, seja quem for, a gente tem que estar disposto sempre a reconhecer o erro. Arrepende-te. Hoje eu ouvi uma palavra sobre o arrependimento e a Joyce Meyer dizia: arrependimento não é só o reconhecimento do erro. Arrependimento é muito mais você fazer tudo o que for possível para você deixar, abandonar o erro. Não é só um sentimento de tristeza pelo erro cometido. É você lutar, fazer tudo o que for possível ao seu alcance para deixar o erro, abandonar o erro, né? Porque senão não é arrependimento. Se for só um sentimento de fiquei triste pelo que eu fiz, mas aí continuo fazendo de novo, não adianta. Tem que ser um arrependimento mais do que a tristeza pelo erro que cometeu. Tem que ser uma disposição de fazer tudo que seja possível da sua parte, é Deus faz a dele, para deixar completamente aquilo que fez você se sentir mal, aquele erro que cometia, né? Então é essa a vontade do Senhor. E Jesus mesmo está ali dizendo: olha, eu estou aqui, estou do lado de fora, estou batendo, estou querendo entrar para ajudar, estou querendo fazer parte da vida, estou querendo voltar a ter comunhão. Então, a igreja ela se encontra, eu vejo, irmãos, assim, as 7 igrejas do Apocalipse são uma representação perfeita de todas as igrejas, de todas as épocas, até o fim, até a volta de Jesus. Em todas as épocas existiram todas essas igrejas, em vários lugares, em várias cidades, teve sempre. Mas hoje parece que, no geral, a igreja ela está vivendo essas duas fases, da igreja de Sardes e da igreja de Laodiceia. E em um remanescente pequeno, que seria a igreja de Filadélfia, né? Que é aquela igreja fiel, aquela igreja que estava ali segurando as pontas mesmo, firme com Jesus, por mais que passava por muita dificuldade, eles permaneciam sempre, era uma bênção que estava uma bênção maior no passar do tempo, né? Então a gente tem vivido esse tempo hoje. Às vezes um pouquinho lá para acalmar ele, né? Senão o irmão não consegue prestar atenção. O gemido dele não consegue ficar quieto. Então eu vejo nós nessas 3 igrejas, a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia, né? As principais hoje no mundo. E a gente tem que lutar para fazer parte da igreja de Filadélfia, né? Essa igreja hoje que é o símbolo da igreja que continua perseverando, continua crescendo, continua fiel, né? E continua lutando para fazer as coisas certas, agradar a Deus, não se conforma e olha assim, fala, mas a bispa faz, mas o pastor fulano faz, o pastor importante está na televisão, ele faz, então eu posso fazer também, né? O irmão faz, não é assim, aquele povo fiel dizendo, não, eu tenho que me espelhar primeiramente em Jesus e procurar me espelhar na igreja, nas pessoas corretas, né? Nas pessoas direitas, porque às vezes tem 90 pessoas direitas e tem 10 que não são tortas, né? Aí a pessoa quer justificar e fica olhando para as 10 que estão fazendo coisa errada. Aí sai da igreja, está falando mal, a igreja é isso, aquilo outro. Mas por que não colocou a visão nos 90 que estavam fazendo certo, né? Por que não procurou caminhar junto com aqueles lá, ao invés de ficar olhando e apontando os erros que estavam, os 10 que estavam errados? Ou então chegar ali naquelas pessoas e dizer, não, olha, não está certo isso, né? Vamos consertar, vamos buscar Deus, vamos fazer direito, porque Jesus está voltando aí e a gente precisa se encontrar com Ele, né? E às vezes a pessoa ia abrir os olhos, despertar do sono espiritual, ia sair da mornidão, ia receber o Espírito da vida e ia mudar, né?
A pessoa prefere, não, a igreja não presta, porque as pessoas estão lá e o tempo passa, só continuam fazendo coisa errada, fica olhando para isso aí, ao invés de fazer certo, né? De ser a diferença. Então, é o nosso desafio, é ser a diferença, é fazer o certo, prosseguir enquanto muitos param. É igual aquela palavra ali, eu vejo isso muito dentro da igreja hoje, do Salmo 91. Às vezes, antigamente, a gente pensava em demônio, a gente pensava em pessoas do mundo, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Né? Eu nem diria atingido, eu diria ficar de pé, permanecer de pé. E hoje eu vejo também pelo lado de pessoas aí caindo na fé, caindo na graça, caindo do Evangelho, né? Quando você vai, se você vai no remanescente, você vai seguindo a palavra, continua perseverando ali em Cristo, você vai ver, infelizmente, né? Dentro da própria igreja, 1000 caindo ao teu lado e 10.000 caindo à tua direita, aí você de pé e continuando, prosseguindo, né? Dizendo, não, Jesus vai me ajuda, Jesus me sustenta, Jesus me fortalece, né? Às vezes tropeça, o pé com o pé em pedra e o anjo de Deus vem lá e sustenta para não cair, né? Então você vai prosseguindo ali, mas isso precisa o quê? Humildade, né? Precisa de humildade no nosso coração, para reconhecer essa necessidade, saber que sem Deus nada somos, e se podemos alguma coisa, nós podemos naquele que nos fortalece. Amém? Então a caminhada, irmãos, cada vez, quanto mais se aproxima ao final, cada vez vai ficar mais difícil. Cada vez, talvez tenha menos pessoas conseguindo caminhar. Cada vez tenha menos pessoas perseverando nesse caminho e não entrando nesse outro caminho que estão inventando por aí e que dizem ser o caminho certo, né? A gente tem que continuar no caminho da palavra de Deus, da doutrina do Evangelho, e ter muito cuidado, porque tem muita coisa aí que a gente tem que tomar cuidado, senão acaba indo junto com essas pessoas e essas coisas. O subsídio para a semana, o estudo diário, na segunda-feira, Mateus 6, 19 ao 20. Em resumo, ele diz aí para nós ajuntarmos tesouros no céu, né? Não ficarmos aqui pensando em ajuntar tesouro nessa terra. Nós temos que trabalhar, viver a nossa vida, ter as nossas coisas, mas não pode ser o alvo, né? Não pode ser o motivo maior da nossa busca, o reunir alguma coisa aqui nessa terra. Se você pode ter, amém, mas não fica visualizando isso aí em primeiro lugar, que não seja o seu foco, que não seja o seu alvo, né? Trabalhe, lute, batalhe, conquiste a terra que Deus deu para os homens, mas cuidado para não colocar a visão primeiramente nessas coisas. A visão primeiro tem que estar em Jesus sempre. Na terça-feira, 2 Timóteo 4, 1 ao 4, em resumo, no fim, muitos se ensoberbecerão e abandonarão a palavra de Deus, né? É o que ele diz em resumo aqui. No fim, muitos acabarão se ensoberbecendo e abandonarão a palavra de Deus. Vão seguir outras coisas, vão seguir outras doutrinas, vão seguir doutrina de demônio, vão seguir doutrina de homem, vão se deixar enganar pelo espírito maligno, né? Isso tudo porque a soberba entrou no coração, né? O orgulho, a arrogância, e a pessoa vai abandonar a palavra verdadeira, como muitos têm feito hoje. Na quarta, Efésios 4, 15 e 16, em resumo, precisamos seguir a verdade em amor, né? Para isso tem que ter humildade no coração. Não é fácil, às vezes a gente tem que mudar muita coisa na nossa vida para poder seguir essa verdade que é a palavra de Deus. Não é a verdade que eu falo, não é a verdade, é porque se eu falo alguma coisa aqui, eu procuro sempre me basear na palavra de Deus, né? Para não ser nada de mim. Então, eu mesmo preciso seguir essa verdade também em amor, com muita humildade no coração, dizendo, não, essa é a verdade, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar, eu tenho que seguir essa verdade também. Na quinta-feira, Apocalipse 19, 8, diz aí que os justos serão vestidos de linho fino, né? E o linho fino, segundo Apocalipse, é um simbolismo da justiça dos santos, né? Aqueles que são santificados por Jesus, não é aquele que é santo por mérito próprio, não. É aquele que é santificado por Jesus Cristo, aquele que não tem as suas vestes respingadas com a justiça, o pecado, o orgulho, inclusive, né? Então, a cada dia, desde agora, nós já precisamos ter essas vestes brancas, né? Esses vestidos mais altos que a neve, embranquecida no sangue do Cordeiro. Na sexta-feira, Isaías 55, 1, quem tem sede e fome, venha, coma e beba pão, vinho e leite, né?
O Senhor ele nos oferece, porque muitas vezes nós estamos, nós decidimos largar, deixar as coisas do mundo, decidimos fazer a vontade de Deus, mas Deus sempre tem algo para suprir a nossa necessidade, a nossa vida, seja material, seja espiritual, né? O Senhor diz, olha, não se preocupe com as outras coisas, busca a minha presença, busca a minha justiça, e eu vou abastecer a tua alma, vou abastecer a tua vida, nunca nada te faltará. Né? Ele fala em Isaías 55, nós buscamos, uma forma também dele falar, para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, para não ficarmos gastando nosso tempo, nosso recurso, no que não agrada ao Senhor. No sábado, no Salmo 146, ele diz, não confie, é o salmo inteiro, né? Mas em resumo, ele diz assim, não confie nos príncipes, nem nos filhos dos homens, porque são mortais. Bem-aventurado aquele que Deus é seu auxílio e sua esperança. Né? Então, que o nosso auxílio, nossa esperança seja o Senhor sempre. Amém? Então ele diz aí, não confie no governo, não confie no que o governo promete, no que ele fala que vai acontecer durante o ano. O governo disse que vai melhorar. O governo disse que vai injetar ali não sei quantos trilhões na economia. Porque o governo está dizendo também que vai ser ruim. Né? Não confie, não coloque a sua confiança nisso, confie em Deus. E o Senhor seja o seu auxílio e a sua esperança, e você será um bem-aventurado. Porque os filhos dos homens, eles são filhos dos homens também. Podem ser príncipes, podem ser homens de poder, de importância, mas são homens, né? São homens, e homem falha, homem não sabe o que vai acontecer amanhã. Homem ele planeja, mas ele não sabe o que vai conseguir. Né? E nós temos que colocar verdadeiramente nossa confiança no nosso Deus e ter Ele como nosso auxílio. Amém, irmãos? Quem confia em Deus não se decepciona. Quem confia em Deus não perde a esperança, porque nele há esperança. Amém? Deus é tremendo, Ele é maravilhoso. E o nosso coração se enche de alegria, né? Quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, a gente vê como é bom, muito melhor confiar no Senhor. É muito melhor esperar nele, né? É muito melhor. Não que você vai ficar ali, né, deitado na rede, deitado no sofá, deitado na cama, esperando Deus fazer. Não é isso, né? É colocar mesmo a nossa confiança e esperança nele. Dizer, Deus me ajuda, Deus me auxilia, Deus me fortalece, Deus me dá uma resposta, Deus me dá um caminho, Deus me mostra uma possibilidade, Deus me dá uma oportunidade, né? Você vai ali colocando sua esperança no Senhor e Ele vai livrando você de coisas ruins, e Ele vai colocando você nos caminhos certos, mostrando as coisas certas que vão trazer benefício e vitória para a sua vida em todas as áreas. Aleluia. Eu creio muito, irmãos, que Deus é tão poderoso que se nós fizermos assim, confiarmos nele, buscarmos a sua justiça, andarmos nos seus caminhos, eu creio que isso ainda vai acontecer conosco. Nós vamos trabalhar menos e vamos usufruir mais das coisas. Amém? Vamos ter tempo assim mais para Deus, para a família, para descansar também. Então tem que ser o ideal nosso. Deus, olha, eu quero viver na tua justiça, eu quero viver na tua palavra, e eu quero, Senhor, trabalhar menos e viver mais. Eu quero ser sustentado, suprido, não viver uma vida menor do que eu tenho vivido, né? E talvez ter até melhor, né? Porque Deus é poderoso para suprir. Amém, irmãos? E a gente ter mais tempo, né? Mais tempo para Deus, mais tempo para a família, mais tempo para descansar também, porque o descanso é importante, né? A gente sofre muito por causa do desgaste físico, as enfermidades, a mente também fica ali preocupada, né? Então eu creio, declaro isso em nome de Jesus, que nossa vida sendo colocada no Senhor, Deus ele vai fazer isso acontecer em muitas vidas em nome de Jesus. Vai trabalhar menos, vai ter o mesmo necessário para a sua manutenção e vai poder servir mais, descansar mais, buscar estar mais com a sua família em nome de Jesus. Vamos poder. Falando assim, a gente tem que pedir a Deus a cada dia mais que Ele, além de a gente, que é a nossa obrigação, que é estudar a palavra, conhecer mais, para que Deus abra os nossos olhos e revele, né, a palavra cada dia mais clara para a gente, né, para que a gente não caia, né, em muitas ciladas que hoje em dia, escutando rádio, você vê muitas, por você conhecer um pouco, já ter um pouco de conhecimento, você vê as pregações que os pastores estão fazendo e você já consegue já ver ali os erros que eles já vão falando para que você não cresça, não cresça escutando, se alimentando de coisas erradas, né? Para frente você
ter uma alicerce para você não cair em coisa pior, né? É tipo uma ilusão, né? Muitas vezes estão ensinando. Então, hoje eu vi uma pregação, foi pregado aqui na igreja já, quando o pastor falou assim que quando Deus foi criar o mundo, ele falou façamos, né? Nós, né? O homem, né? Como era Deus, Filho e Espírito Santo, né? Então, três em um só, que é um só Deus. O pastor estava falando que não é essa a interpretação da Bíblia. Aí eu falei, como é que uma pessoa tão estudada, aquele me enganando lá? Aí eu falei, como é que pode ser um homem tão estudado, conhecendo da Bíblia e levanta. É uma pessoa só, no caso, ele fala. Não, ele falou que era, quando fala assim, nós passamos, ele não quer dizer nada, que foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali. Foi Deus e os anjos que falaram isso. Ele falou desse jeito. Se os anjos pitassem alguma coisa, desse algum pitaco, alguma coisa. Tá bem esclarecido, né? Aí, explicando, a gente vê que tem que Deus. Tem que mapear. Cada dia mais a palavra, a gente. Eu vi até uma doutrina que diz que não é três, é um só que se manifestou de três formas, né? Então, primeiro ele se manifestou como Deus, aí depois ele nasce como filho, e depois ele vem como espírito, né? Essa mais ou menos esse caminho, né? Mas é engraçado, né? Jesus lá falando, ô pai, você fica lá no monte orando, falando com o pai, sendo que ele mesmo é o pai, né? Então não tem lógica, não tem cabimento, né? Ele falando assim, não, se eu não for, ele não pode vir. Ou seja, Jesus estava falando até que o Espírito Santo estava no céu. Jesus voltou para o céu, o Espírito Santo veio para a terra. Então a gente vê que é pessoa distinta. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele falou, né, na frente do povo, né? Obrigado por ouvir, eu sei que pois é, então, pai, olha, obrigado, porque quando Jesus estava ali, já estava acontecendo um milagre lá dentro, né? Então ele falou, eu agradeço porque o Senhor sempre tem me ouvido, né? Você já estava, o milagre estava já, o homem já estava lá, começando a vida reviver lá dentro, né? E ele agradecendo o pai que estava no céu. Quando o Estevão está morrendo, ele disse que vê Jesus à destra, né, do trono de Deus se colocando de pé. Ou seja, ele via como se fosse dois tronos. Né? Um que ele não conseguia ver, ali quem estava sentado sobre ele, e ele via que tinha uma glória ali de uma pessoa, mas Jesus identificou, ele viu Jesus colocando de pé para receber o seu Espírito. Quando João no Apocalipse vai para o céu, ele vê lá também o trono, alguém sentado sobre ele, e aquela pessoa com um livro na mão. E os seres celestiais dizendo, quem poderá abrir um livro? Aí daqui a pouco ele começa a chorar, porque ele diz, nem na terra, nem no céu, em canto nenhum há quem possa. Aí de repente vem lá o leão que é cordeiro, o cordeiro que é leão, e toma o livro da mão, começa a abrir, desata o seu selo, né? Então é uma pessoa distinta, não é a mesma pessoa, não tem como ser. A Voz da Verdade é um grupo muito bom, e é uma igreja, né? Mas infelizmente eles pregam essa doutrina também. Aí são meio isolados de outras igrejas, de outras congregações, porque prega essa doutrina aí que é um só e acabou, e ele se manifestou de três maneiras diferentes, né? Então, são interpretações, mas não deve também, assim, a gente deixa lá, né? Quer fazer assim, então siga assim, vai dar conta a Deus um dia. Isso aí ainda é até menos em relação a outras piores, né, que tem acontecido por aí, e a gente tem que tomar cuidado para não entender assim, acabar passando isso para frente, né? E acreditando dessa forma aí. É igual o Akira que está internado. Eu tive lá quarta-feira depois da consagração de manhã, e aí veio a família inteira dele para falar para não receber sangue, porque ele está muito fraco, né? E vai ter que receber sangue, e a família tudo virou de testemunho de Jeová, né? Aí veio de lá dar um apoio para a pessoa. Eu estive lá várias vezes, nunca vi nenhum lá visitando ele para dizer, olha, estamos do teu lado, estamos aqui para o que deve né? Conta com a gente, ou vamos levantar recursos para ajudar você a pagar o hospital, nunca vi. Aí foram lá perturbar o camarada falando de doutrina de que não pode receber sangue. Aí a mulher dele já ficou brava lá e falou, vocês não são de Jeová, mas a gente não é. A gente é crente e a gente não quer saber disso não. Aí acabaram tendo uma discórdia lá, e a família, né, dura ali, não vai não, tal. E o camarada precisando de receber doação, o sangue está fraco, não, o sangue está fraquinho, por causa do remédio que é muito forte, né? Ele já diminuiu quase 8 quilos já, depois que começou a fazer o tratamento, ele rapaz o cabelo porque já estava começando a cair, e é muito ruim, a pessoa fica meio debilitada, fica meio depressiva, né?
Aí vai lá, em vez de dar um apoio, né, vai falar de doutrina de sangue. Às vezes a gente perde um pouco a paciência com esse povo, porque fica na mesma tecla, né? Em vez de que na Bíblia, de que na palavra de Deus, fica falando uma coisa que a Bíblia não dá base para aquilo lá. É muito triste as pessoas assim, apegadas em um sistema, em uma religiosidade, né? Em vez de ver a palavra de Deus, eles trabalham tanto aí, e a gente vê que é praticamente vão batem nas portas, gastam material, né? Mas é tão triste a gente ver que é para prejudicar os outros. É igual eu recebi um folheto um dia, eu morava lá em Nami, eu não estava em casa, quando cheguei tinha um folheto lá, falando que o inferno não existe, né? O Deus bondoso jamais lançaria alguém num lugar assim. Isso é uma coisa metafórica, não sei o que lá. E na outra semana, quando foi lá, no Testemunho de Jeová, e sempre um rapaz conversava bastante com ele, aí ele não conseguia debater, não conseguia ter argumento, né? Aí na outra semana, depois desse folheto, ele trouxe um ancião, um senhor já. Eu peguei esse homem, coitado dele, descasquei, joguei tudo em cima dele. Se existe inferno, rapaz, vocês estão fritos, porque Deus vai cobrar na cara de vocês. Vocês estão anunciando essas coisas mentirosas, enganosas, sendo que a palavra fala sobre isso, e vocês vão dar conta diante de Deus, porque muita gente está acreditando nessa doutrina falsa que vocês estão espalhando por aí, e vocês vão dar conta diante de Deus, né? Quer saber o que vocês estão fazendo, porque Deus vai cobrar muito caro de vocês. O inferno é real, existe, tem muita gente todo dia indo para lá, e vocês ainda vêm falar que não existe, né? Sendo que a Bíblia mostra o amor de Deus, mas mostra a sua justiça também, o juízo, Deus como juiz ali, condenando quem rejeita o seu filho, a salvação que ele proveu, né? E aí falando com ele tentando ser educado, e acabou meio esquentando a cabeça também, porque eu falei um monte de coisa para ele mesmo. E falei, você toma cuidado, você pensa bem nessa religião que você está aí, porque a Bíblia não é isso não. Essa Bíblia de vocês, essa Bíblia não presta não. Aí já meio apelei também com ele para cutucar mesmo, né? E ele poder sair daquela aparência enganosa, mentirosa, hipócrita, né? E poder debater também. Ele falou, fiquei mais de olho lá com ele, aí depois ele, dá licença que eu tenho que ir embora, outro dia eu volto. Ele nunca mais apareceu lá na minha casa. Eu falei, vem um dia para gente sentar aqui dentro de casa, você está convidado para vir e a gente melhor sobre isso aí, né? Porque vocês estão enganados, né? Aí falei mesmo, falei que estava enganado, que aquela Bíblia não era uma Bíblia boa, segundo os melhores estudiosos, era a pior Bíblia, a pior tradução de Bíblia que existe, né? Porque é uma Bíblia manipulada. E falei tudo mundo que eu queria falar, sobre sangue, sobre essas doutrinas que poderiam estar pregando algo que ajudasse as pessoas a conhecer que Jesus mesmo, a verdade, sobre o engano, eles falaram que Jesus era um Deus menor, que era uma pessoa criada e que não era igual a Deus e tudo mais, mostrando algumas partes na Bíblia. Ele já estava bem preparado. Aí ele já não estava muito preparado para isso, né? E ele ficou ali, mas acabou fugindo, não quis conversar. Né? E eu falei, pensa bem, rapaz, toma cuidado, vocês estão falando para os outros aí, vocês vão dar cabo diante de Deus por isso. Né? Eu fiquei muito irritado mesmo quando eu vi aquele folheto lá. O céu não existe, é os argumentos dele, sem base nenhuma na Bíblia, né? Só algumas passagens da Bíblia distorcidas deles. É distorcida mesmo. Se eu vou em casa, eu falo assim, eu tento sempre levar também uma palavra para eles. Eles vão lá, às vezes quer me dar uma revista, eu recebo, mas também dou um folheto. Né? Quer falar alguma coisa? Pode até falar, mas sempre eu falo, olha, no nosso entendimento não é desse jeito, não. A Bíblia diz assim, assim, assim sobre isso, e vocês estão equivocados. Né? Procura uma outra Bíblia, pega uma outra Bíblia, na outra versão, e compara com a sua. Né? Porque sua Bíblia é uma Bíblia manipulada, cheia de parênteses lá, tentando induzir a explicação da passagem. Né? Tem vírgula fora de lugar, igual muitos estudiosos mostram várias passagens, quando eles mudam uma vírgula do lugar, já muda todo o sentido daquilo que quer falar. Aí eu sempre alerto eles, em japonês, brasileiro, peruano, eu sempre faço questão de atender quando eu posso, para poder dizer para eles, olha, eu admiro muito o trabalho que vocês fazem aí, é uma coisa assim que é um exemplo para a gente está também saindo, indo, batendo nas portas, insistindo, né? Mas vocês estão equivocados. Aí eles são educados, acabam ouvindo. Né? Vamos aqui, detalhes, a palavra introdutória. Os crentes de Laodiceia eram ricos e abastados materialmente, ao contrário dos crentes de Esmirna, que foram empobrecidos como resultado da perseguição intensa imposta à igreja por Roma em 10 períodos distintos, durante 10 governos. Detalhes importantes, na escolha de cada igreja da Ásia,
para exemplificar determinado comportamento, Jesus tomou em consideração aspectos importantes para enviar uma mensagem específica e contundente com relação ao estado espiritual em que se encontravam aquelas igrejas, as quais servem de exemplo para todas as igrejas em todos os tempos. O nome Laodiceia, a origem grega da palavra vem da raiz laos, que significa povo, e dike, que se refere a direitos, hábitos, prerrogativas, exigências, necessidades. Temos então uma palavra que indica hábitos do povo, direito popular ou julgamento popular. Uma cidade rica, Laodiceia, nos tempos do apóstolo Paulo, era uma cidade muito desenvolvida, um grande centro financeiro, em razão de se situar nas rotas comerciais da Ásia Menor. Deus faz referência a esses elementos tão bem conhecidos em sua mensagem para a igreja: riqueza, roupa, unguento e água. Olha a mensagem que ele traz para nós hoje também. A verdadeira riqueza, as verdadeiras roupas, o verdadeiro unguento para ungir e a verdadeira água. As cidades de águas mornas. Laodiceia ficava próxima à cidade de Herápolis, que era famosa por possuir água quente natural que jorrava em suas terras. Também se situava próxima a Colossos, muito conhecida em razão de suas águas serem bem frias e puras. Jesus definiu a vida espiritual dessa igreja como morna. As características do Cristo glorificado, as características do Cristo glorificado não aparecem mais aqui, como ocorre nas outras cartas, em que para cada igreja Jesus se apresenta com um de seus atributos gloriosos que combinam com a situação em que se encontrava. Vejamos um resumo. Éfeso indica sua forte presença e poder na era apostólica. Esmirna está vivo para sempre, e assim estarão os que morrerem por ele. Pérgamo está pronto a exercer julgamento, caso a igreja continue corrupta. Tiatira, que vê os pecados escondidos, esmaga a iniquidade em juízo. Sardes é capaz de sacudir, restaurar e vivificar a igreja morta. Filadélfia é o que tem autoridade para manter a porta do reino de Deus aberta, independente das circunstâncias do mundo. Laodiceia, agora Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É o fim da era das igrejas. Aleluia. Então, eu creio que por último ela ficou também, porque ela representa a principal parte da igreja final, da igreja dos últimos tempos. Os resultados da pobreza espiritual. O crente espiritualmente morno. Mornidão sugere diferença religiosa, indicando superficialidade e falta de determinação. O crente tem esse comportamento, se apresenta meio crente. O crente que tem esse comportamento se apresenta meio crente, não desenvolvendo adequadamente sua estatura espiritual, como diz em Efésios 4:13. Nós devemos crescer espiritualmente, tornarmos adultos espirituais, maturidade espiritual. Então, o crente morno ele é indiferente, em relação à sua religião, vamos dizer assim, à prática do cristianismo. Ele é superficial, ele não tem determinação. É um crente que ele tem um comportamento de meio crente, ou seja, crente que está cocheando entre dois pensamentos, entre dois caminhos, está dividido, pé na igreja e pé no mundo. Ele não se desenvolve adequadamente, conforme deveria. Ele fica sempre criança espiritual. Ele nunca se transforma em um adulto, uma pessoa robusta, uma pessoa capaz de guerrear. A gente sabe que criança não vai para a guerra. Só nesse país irresponsável aí que bota uma riquinha na mão da criança. Quem vai para a guerra é gente desenvolvida, é homem formado, seja mulher, mas que seja uma mulher adulta também, vai para a guerra também quando quer. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as igrejas hoje, irmãos, estão se enchendo de crente morno. Tem aqueles que estão ainda lutando para não amortecer, para não morrer. Então, mas as igrejas hoje estão cheias de crente morno e morto. A gente tem que tomar cuidado, porque não adianta vir culto após culto e não tomar uma atitude mesmo, dizer não.
eu vou receber, igual a gente falou aqui sobre... Eu senti muito forte aquela palavra do Espírito Santo dizendo: eu sou o Espírito da vida, eu sou o Espírito de vida, eu quero dar vida para o meu povo, né? Durante a madrugada ali eu parei tudo, eu não escrevi mais nada, e eu só fiquei com aquela palavra na cabeça, e o início do que eu deveria falar, e o resto foi vindo ali mesmo durante a mensagem mais. Então o Espírito Santo falava, eu senti aquilo fortemente: eu sou Espírito de vida, eu sou Espírito de vida, né? Ou seja, ele estava dizendo: meu povo está morrendo, meu povo está apático, meu povo não está se desenvolvendo, meu povo não está recebendo a minha vitamina espiritual, né? Então ele é como angustiado. Eu senti assim ao mesmo tempo que ele dizia: eu sou Espírito de vida, né? Ele é como eu me sentia angustiado, ele se sentisse angustiado por ver o seu povo dessa forma. E a gente sabe que, como Jesus falou aqui, ele bate na porta, ele invade, ele não obriga, né? Ele se oferece, ele se dispõe, dizendo: olha, estou pronto para ajudar, estou à disposição, a hora que você precisar, a hora que você reconhecer, a hora que você clamar, eu estou aqui, né? Mas ele não força nada. Então ele fica tipo assim, angustiado. A gente sente, o que eu sinto é assim, o Espírito Santo angustiado, sabendo que ele pode ajudar, que ele tem vida para dar, que ele tem a vitamina espiritual para dar, mas as pessoas, é igual aquela criança que, às vezes é um comprimido, é um pozinho, né? E ela não quer tomar, ela está doente ali, e aí você faz de tudo quanto é jeito, ela não quer tomar. Então ele está ali dizendo: olha, eu posso fazer, mas as pessoas não estão me buscando, não estão clamando pela minha ajuda, não estão recebendo da minha vida, do meu fortalecimento. Então é isso que eu senti durante a noite, uma presença forte dele dizendo: eu sou o Espírito de vida, eu tenho vida para vocês, mas ao mesmo tempo uma angústia muito grande por ver o seu povo debilitado, esmorecendo, falecendo, né? E ele muitas vezes não poder obrigar, chegar ali e dizer: não, eu vou dar a vida, acabou, sendo que a pessoa não reconhece que precisa. Então é esse o sentimento. E ele continua desejando isso, irmãos, trazer vida na nossa vida, né? Trazer vida espiritual, vida de Deus, vida onde você tenha aquele prazer de volta, aquela alegria, aquela noção do começo, aquela motivação, aquela vontade, aquele desejo. Onde você, assim, se pudesse, deixava tudo de lado, ia para um lugar e ficava só na presença de Deus, né? Você tem que continuar vivendo também, fazendo as suas coisas aqui, mas enquanto está fazendo, o coração está regozijando, aquela alegria está transbordando, né? E você quer falar dele para alguém, você sente vontade de sorrir para todo mundo, e por causa daquela vida, daquela alegria, daquela abundância de Deus dentro de você. Então é isso que o Espírito quer fazer novamente. Porque as pessoas vêm, às vezes, culto após culto, mas não dão o devido culto ao Senhor. Parece que vem ali esperando receber algo, mas ao mesmo tempo sem saber o que estão querendo. E o Senhor desejando receber algo delas também, desejando receber essa atitude de dizer: não, eu preciso adorar, eu preciso receber, eu preciso glorificar, eu preciso me alegrar, eu preciso ouvir, eu preciso desejar essa palavra, né? Deus esperando aquele culto ali, e a pessoa talvez vindo no culto, mas esperando receber algo, ao invés de vir para dar algo para Deus, que é o seu culto nacional, a sua adoração, a sua oração, o seu louvor, a comunhão com os irmãos, um sorriso para Deus, né? Tem gente que parece até que é meio doido, tem gente que é assim, ele vem na igreja de sorrir para Deus, ele levanta as mãos para Deus, ele pula para Deus. Tem gente que é bem, assim, você vê que é bem até extrovertido demais, né? Mas é uma alegria tão grande que a pessoa sente, que ela quer fazer tudo aquilo ali para o Senhor, porque ela sabe que está na presença do Senhor, né? É uma coisa assim bem diferente quando ela está prestando culto ao Deus Todo-Poderoso. E assim a gente tem que fazer também. Tem gente que até sente vontade, mas tem receio do que o irmão vai pensar. Tem gente que não sente vontade, amém, não sente de fazer só aquela coisa normal mesmo, do culto ali, amém. Mas tem gente que sente vontade de fazer, queria dar um salto de alegria, queria dar uma glória a Deus bem forte, queria chorar, né? E não faz porque está preocupado com o que o outro vai pensar. Tem uma irmã uma vez que estava com depressão praticamente, e ela vinha no culto, ela sentia vontade de deitar no chão e começar a chorar sem parar mais, e dizer: Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, lava minha alma, Senhor, me purifica agora, tira essas coisas ruins de mim. E o marido e a filha ficavam assim: mulher, se controla aí, se controla, para com isso, está passando do limite já está em excesso já. E ela mal começava a chorar, aí o marido e a filha começavam a recriminar ela, né?
E ela disse, eu senti vontade de me deitar no chão e me debater no chão e dizer, Deus, me ajuda, me limpa a minha alma agora, né? E ela era recriminada pela própria família, que não deixava ela receber a limpeza na alma que ela precisava na casa do Senhor, né? Então, o que faça, se ela está sentindo, a gente faz um ciclo ao redor e começa a orar, né? Só não vai deixar a pessoa se machucar. A pessoa se abre, se derrama diante de Deus, vamos ajudar aqui, vamos parar aqui um pouco o culto agora e vamos orar aqui junto com essa pessoa para Deus lavar a alma dela, né? Então, e a gente vê, irmão, assim, às vezes um só estava esperando o outro começar para começar também. Aí fica ali esperando pelo outro, às vezes, eu estava cortando dar um glória a Deus, assim, bem gostoso, bem forte, aí não fiz porque ninguém estava fazendo. Aí, às vezes, quando um faz, o outro começa a fazer também, né? Então, sentir vontade, não espera por ninguém, não se preocupa com o que os outros vão pensar, faça para Deus. É como se no culto ali, você tem que vir como se tivesse você e ele, né? Só você e Deus, não tivesse mais ninguém. Então, o que você faz para ele com alegria, com sinceridade, com amor, e faça, né? Não deixe de fazer, porque Deus pode cobrar depois disso também, né? Se a gente sente de fazer, não faz. O crente sem a graça de Deus, 2.2, ao crente sem a graça de Deus, falta-lhe o que há de melhor. Por isso o Senhor usa uma palavra forte. Não sabes que és desgraçado. Desgraçado, na essência da palavra, é sem a graça de Deus. Isso é o oposto de ser abençoado, é deplorável, e digno de compaixão. Uma pessoa sem a graça de Deus é isso, né? Então é uma pessoa que não é abençoada, uma pessoa que não tem o favor de Deus, né? Não tem a graça de Deus sobre a sua vida, é uma pessoa desgraçada. O crente espiritualmente miserável, esse crente não compartilha com os outros os dons recebidos de Deus. Com os laodicenses, ele não precisava de ninguém na vida, como os laodicenses, ele não precisa de Deus, de ninguém na vida, e acha que não precisa de ninguém na igreja, né? E é uma pessoa isolada, é uma pessoa que acha que pode ser igreja sozinha. Por mais que está no meio, não compartilha, não convive, né? Tem gente que é desse jeito. Acho que não precisa de ninguém. E não é desse jeito, irmãos. A pessoa que é assim sofre muito, né? O crente espiritualmente miserável. É uma explicação que ele tenta dar aqui. A gente pode ter outras explicações também, né? Segundo o que ele entendeu, aquele que está comentando a lição. O crente espiritualmente pobre. Interessante notar que a avaliação das riquezas por aquele que é o dono do ouro e da prata, Ageu 2:8, é bem diferente da nossa avaliação. A igreja de Esmirna, que era pobre, foi reconhecida de outra forma por Jesus. Já os crentes abastados e orgulhosos de Laodiceia, que tinham todos os recursos materiais disponíveis, diziam que eram ricos e que de nada precisavam, foram chamados de pobres por Deus. Apocalipse 6:17. Então, para Deus, a visão de Deus em relação a quem é pobre e quem é rico é diferente. Paulo diz em 2 Coríntios 6:2, se eu não me engano, 6:10, sendo pobre, porém enriquecendo a muitos, né? Porque ele falava da pobreza material dele, que ele não tinha pobreza, ele não tinha riqueza material, mas ele podia enriquecer a muitos através da riqueza espiritual que ele possuía. Amém? Então, para Deus, riqueza é muito diferente do que o homem entende, né? Riqueza, para Deus, são outras coisas, são coisas que permanecem, são coisas que não são materiais. O crente espiritualmente cego, os crentes de Laodiceia viviam na ilusão de sua prosperidade e mal sabiam que sua igreja estava prestes a ser rejeitada. A capacidade de enxergar as coisas na casa de Deus é fundamental, sendo resultado da soma de várias virtudes, né? Então, nós temos que pedir a Deus, Senhor, dê visão, né? Nos ajude a enxergar as coisas de Deus, nos ajude a enxergar aquilo que é importante, né? Tire a nossa visão daquilo que não te agrada, né? E nos ajude a colocar ter visão espiritual, visão segundo Deus, visão que agrade a Deus. Amém? Na 2.3 aqui, né? O crente espiritualmente miserável, o comentarista aqui diz, né, que os dons recebidos de Deus, né? Uhum. No caso dos dons recebidos de Deus, tipo assim, a pessoa tem o dom de revelação. E Deus revela para ela, ela se cala e não fala nada. Nesse sentido também? Talvez seja nem tanto os dons espirituais, seja mais os dons que estão lá em Romanos 12, né? O dom do amor, o dom da misericórdia, o dom do repartir,
É uma pessoa assim que o que ela tem é dela, acabou, e não precisa dar de ninguém, e ninguém pode com ela também. Né? Seria talvez mais assim, um aconselhamento, uma palavra, uma amizade, né? Esses dons aí, que são também dons, né, de Deus, que Deus nos dá. E a pessoa escolhe não repartir, não ter comunhão com ninguém. Né? Eu sigo com a igreja, mas olha, eu aqui, cada um cuida da sua vida. Né? Cada um se vire, tem problema, problema seu. Os meus são meus, os seus são seus. Se eu estou bem, é meu. Se você está bem, você também. Então, tem gente que segue desse jeito e acha que pode ser dessa forma, né? Junto com a igreja. Sendo que a Bíblia diz que a igreja é um corpo, que a igreja é um edifício, né? Cada um ali é uma pedra viva, um edifício de Deus. A igreja é uma lavoura, né? Onde cada uma está plantadinha perto do outro. Então, nesse sentido aí mais, né? Desses dons aí. Porque, mais do que os dons espirituais, esses também são dons importantes, né? Da comunhão, do compartilhar, da amizade, da irmandade, do amor, do conselho, do dom de poder repartir um pouco do que você tem com o irmão que tem menos, né? Tem Romanos 12 fala sobre esses dons aí. Os dons espirituais de Deus, a gente fica mais na igreja do que esses outros dons que você citou. Pois é, felizmente, né? Isso porque são dons que as pessoas não querem. As pessoas querem dom de evidência, dom que possa fazer assim, ela ser vista, né? Ela possa ser focalizada ali. É um dom assim que, sei lá, até eleva a pessoa diante dos homens, né? E ninguém quer esses dons aí, de Romanos 12. Esses dons que são importantes também. O dom da misericórdia, o dom do socorro, né? Que seria, por exemplo, você fazer uma visita ao hospital, visitar um doente, orar pelos enfermos, né? Lá tratar as feridas dos que estão com as feridas, né? No meio da igreja existiam pessoas assim, aquelas mulheres, aquelas pessoas bem misericordiosas, né? Que tinha esse dom de Deus, e não era uma coisa só delas, o Espírito Santo capacitava elas para isso também, porque tem gente que não tem, né? Mas poderia querer, poderia pelo menos desejar, dizer, Deus, eu queria ter um dom assim, o dom de sei lá, a Madre Teresa lá, né? Disseram que ela era tão boazinha, ela ajudava os leprosos, ela fazia, é um dom que Deus dá, né? A gente não julga se ela foi salva ou não, mas era uma mulher muito boa, uma mulher que tinha esse negócio aí de ajudar os outros. Tem gente que tem esse dom, né? De poder, vive a vida inteira para fazer pelos outros, né? Você não vê aquelas pessoas que, igual a Flor de Lis, né? Ela adotou 40, sei lá, não sei quantos filhos, né? E tem vontade de adotar mais. E justamente o quê? Criança desprezada, criança que ninguém quer, criança da bandidagem, da rua. Ela vai lá, recolhe e faz todo o processo para adotar mesmo, criar mesmo, como filho, né? Então é um dom de Deus, não é para qualquer pessoa. Dizer assim, vou fazer também. Não vai dar certo, porque se você não tiver aquele dom, aquele chamado de Deus para isso, você pode até assim, sem ter o dom, auxiliar, ajudar, mandar recurso, mas você mesmo ser o cabeça daquilo ali, só tem um dom. Né? São dons que as pessoas não querem muito. Imagina o dom de repartir. Mas se a pessoa for ver se ela está repartindo, é porque Deus está abençoando, para que ela tenha para repartir. Né? Mas às vezes você não tem, é igual no Brasil. Na igreja que a gente participava, tinha todo sábado, era domingo, tinha uma feira grande lá, onde tinha muita gente pobre também. E a gente lá que ia para catar, não ia para comprar. Ficava ali catando coisa durante o dia, no final da feira. Aí o pastor tinha uma combizinha, e era uma igreja simples, uma igreja que não tinha muito recurso. Mas tinha uma irmã que ela tinha esse dom, o dom da misericórdia. Ela falou, pastor, a gente faz assim, o senhor vai lá, prega a palavra, leva a sua Kombi, a gente faz uns caldeirão de sopa, uma sopa bem caprichada, e a gente vai tentando distribuir pratos de sopa. E as pessoas pobres que tem lá, o pastor vai lá, tocava violão, tocava violãozinho, colocava um gerador, uma caixa de som, aí pregava a mensagem, aí depois aquelas pessoas recebiam a sopa. Todo final de semana eles faziam isso, mas através do ministério daquela irmã. Aquela irmã, ela passava a semana inteira, ela ia para a igreja, fazia as coisas da casa dela, a semana toda ela ia para a feira, ela ia para açougue, e ela já tinha os contatos dela, passava um pouco de material, de sobra, de coisa que ela ia conseguindo de doação, macarrão, dos mercados, em vários açougues, ela explicava, e aquelas pessoas iam ajudando, ela ia pedir na rádio, ela ia onde fosse, onde pudesse ir para pedir doação para continuar aquele trabalho. E toda semana eles estavam lá, até chegou a distribuir num dia 1000 pratos de sopa. Né? Não era só para quem era pobre, quem chegava lá, que ficava ali ouvindo a palavra, olha, toma um prato de sopa, né?
Às vezes estava ali pela feira mesmo, a pessoa ia lá e tomava uma sopa bem feitinha, gostosa, que não tinha igual, era uma sopa para doar. Eram 2 caldeirãozão assim, bem grandão, e ela ia lá também, e ela quem servia, né? Ela tinha aquele prazer. Toda semana tinha alguém ali que aceitava Jesus, acabava vindo para alguma igreja, enquanto eles estavam lá fazendo aquele trabalho, eles estavam distribuindo folhetinho, né? E juntava muita gente, já sabia, era como o pastor, como minha irmã. E até hoje, quando eu fui lá, depois de 14 anos, era a mesma forma. E eu não sei, eu não vi só se eles faziam esse trabalho ainda, porque eu não sei se aquela irmã ainda estava lá. Mas era tudo através do ministério daquela irmã que fazia aquele trabalho, né? Porque o pastor não tinha condição de fazer isso. Outras pessoas não tinham o mesmo empenho dela de sair pedindo as coisas, pedindo doação para fazer aquele trabalho, né? Então é um trabalho muito abençoado, porque é um trabalho de misericórdia, né? de auxílio, de ajuda a quem precisava de um prato de comida naquele dia. Era muito difícil, né? Não era fácil, mas ela fazia com muito amor. O crente 2.6, espiritualmente nu, a nudez espiritual expõe o crente à derrota e à humilhação. E na Odisseia havia disponibilidades para se adquirir lindas roupas feitas com tecido de fina lã, mas isso não era o suficiente para as suas necessidades espirituais. Então, eles precisavam adquirir do Senhor essas vestes aí. Eles não poderiam pagar com dinheiro, eles tinham dinheiro, mas não era dinheiro que Deus queria. Deus queria que eles se reconhecessem que precisavam de ajuda, saíssem daquele orgulho, deixassem a soberba, o egoísmo, né? E pudessem se quebrantar diante de Deus, dizer: Deus, olha, pagar o preço da oração, né? Do jejum, da busca, da humildade, e dizer: Deus, nos dê essas vestes, nós estamos nus. Aí o Senhor com certeza daria a eles, né? Então, com dinheiro eles não poderiam comprar essas coisas, assim como hoje. Ninguém pode comprar a salvação, né? Mas infelizmente tem gente que parece que quer comprar a salvação, quer comprar a bênção, né? Infelizmente tem igreja ensinando isso também. Você tem que sempre colocar um dinheiro no envelope junto com um pedido para a campanha ter efeito na sua vida. E Deus não cobra nada, né? Jesus nunca ficou cobrando nada de ninguém. E as pessoas dizem: quanto mais você der, mais vai ser provável que o seu milagre aconteça, né? E Deus não cobra nada de ninguém. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele não cobra nada. Porque senão a pessoa vai dizer: ah, eu tenho a bênção porque eu paguei por ela, né? Deus ele é obrigado a me abençoar porque eu dei a oferta. Eu fiz conforme me falaram. E tem gente iludida pensando que as coisas são desse jeito. E não é assim, né? Deus não se vende, Deus não vende bênção, Deus não vende salvação, Deus não vende justiça. Essa justiça já foi comprada um dia, mas não foi salvação, justiça, as vestes brancas, não foi com o dinheiro, foi com o sangue de Jesus, foi com mais alto preço. Foi a única forma que poderia ser comprado isso, foi através do sacrifício vivo de Jesus, né? Tem um hino que diz que não tem preço o seu valor, né? Não tem preço para determinar o valor do sangue de Jesus, do sacrifício dele, né? Não é que não tem valor o sacrifício de Jesus, é que não tem preço, não tem como se avaliar, uma coisa assim tão preciosa que nada poderia pagar. Pastor? Oi. Assim, só para comentar, eu falo assim sobre vários termos importantes, né? A gente analisa que se a gente quiser mudar a vida, a gente tem que comparar a palavra de Deus e ver que ele está sempre em falta, né? Várias coisas, né? E para que haja o arrependimento verdadeiro, né? Então está escrito lá em 2 Coríntios, né? Que diz que Paulo se alegrou com a tristeza deles porque eles se arrependeram, né? Não a tristeza do mundo que leva à morte, à condenação, mas a tristeza de Deus, né? Que é tristeza profunda, a mudança da atitude teórica do pecado e abandono, né? E mostrar a atitude, né? A gente é uma coisa muito importante a gente buscar, porque se analisar a Bíblia inteira, através dos profetas, sempre Deus usava a boca dele para que o povo se arrependesse, para que tivesse um juízo na vida deles. Depois vem Jesus e fala a mesma coisa para se arrepender, né? E agora o Apocalipse é a mesma coisa para se arrepender, né? É uma coisa muito importante a gente buscar na nossa vida, né? E também sobre, assim, até para poder buscar sentir no fundo do coração essa angústia, né? Que acredito que vem de Deus, essa angústia da tristeza de Deus pelo pecado, não só nosso, né? Mas de todo em geral, da nação, ou seja, né? Como Neemias sentiu, né?
Ele estava no conforto, ele era culpeiro, né? E sai de lá, o cara viu a tristeza que estava, né? Promover arrependimento. E daí orou por vários dias, jejuou, né? E ele mesmo confessa os seus pecados e da nação também. Então, e Esdras também fazendo coisa. Esdras, Daniel, né? Todos eles sentiram isso aí. Estavam numa vida confortável, poderiam estar, estou bem com Deus, então o resto é o resto, né? Mas quando a gente consegue conseguiu essa salvação, esse arrependimento, é hora da gente buscar pelos outros, né? Pelos nossos familiares. É igual eles oravam e falavam: Senhor, nos perdoa porque nós temos pecado contra Ti. Eles se incluíram, né? Perdoa a nossa nação, nosso antepassado, o que eles fizeram, né? Eles trouxeram, estão passando tudo isso hoje por causa do pecado que cometemos e tal. E começa a fazer uma oração mesmo de arrependimento ali. Então hoje a gente está no Japão, essa em parte é a nossa nação. Então a gente vai orar: Senhor, olha, nos perdoa porque nós temos pecado contra Ti. Nos perdoa, Senhor, porque a idolatria tem reinado na terra, né? Tem misericórdia, perdoa, promove arrependimento nesses corações, mostra que Tu somente és Deus, né? Toca no coração desse povo, igual Deus tem feito, né? Deus é pouquinho, assim, a gente vê que é pouquinho crescimento, mas tem crescido o Evangelho no Japão, né? Graças a Deus, através da igreja japonesa principalmente, da igreja brasileira, da igreja americana, tem igreja filipina, tem igreja peruana, né? Tem vários países que Deus trouxe para cá o povo, e a gente pensava que era ganhar dinheiro, era trabalhar. E no final Deus transformou e tem feito esse povo buscar pela salvação dessa nação, né? Não só do povo brasileiro, do povo daquela igreja ali, mas pela salvação dessa nação, né? Eu creio que Deus nos colocou aqui, temos mantido aqui por causa do amor que Ele tem por essa nação, do amor que Ele tem pelo Japão também, né? A gente vê às vezes só brasileiro, mas não. A gente tem que buscar o brasileiro, mas tem que buscar também a todos. E dizer: olha, Jesus ama você também, ama todos. Jesus quer salvar vocês todos, né? Assim como estendeu a sua graça para a minha vida, Ele quer estender para você também. Então, nós temos que ter esse sentimento assim, na nossa coração e clamar mesmo por todos. Creio que para Deus é possível, né? Trazer japoneses para a igreja, brasileira também, trabalhar de um jeito poderoso aqui. Porque, irmãos, quando Deus age, não vai faltar auxiliar, não vai faltar dinheiro, não vai faltar lugar maior para congregar as pessoas, não vai faltar nada. Quando Deus começa a agir com o seu poder, segundo a gente vai orando, as coisas acontecem, né? Deus mesmo vai encaminhando as coisas. Ele viu lá e tocou no coração do rei quando Neemias orou e pediu. Ele orou primeiro, orou, jejuou ali por um tempo. Aí Deus foi trabalhando no coração do rei. Ele foi na frente lá e já deu vitória sobre os inimigos, né? Dava direções para ele. E ele foi fazendo, tudo aconteceu, porque Deus está dando um negócio, né? Então Deus tem que estar com a gente tem que ter essa certeza, esse sentimento, né? Deus está conosco, nós estamos fazendo certo, estamos buscando, estamos nos colocando na sua dependência. O orgulho não tem bem na nossa vida, a maldade, a malícia, a soberba, o egocentrismo, né? Jesus está conosco. Então a obra é grande, Ele vai nos abençoar, né? Ele vai suprir das coisas. Então a gente fica às vezes pensando muito: mas não dá, porque não tem tradutor, porque não tem louvor em japonês, porque... Não, quando a gente vai orando ali, Deus faz, irmão, as coisas começam a acontecer. Deus começa a levantar, né? Quem não quer fazer, Deus levanta o outro para fazer. Então Deus é tremendo. Quando a obra dele, né? Paulo ficava lá dizendo: Senhor, eu tenho muito zelo pela igreja. E o Senhor dizendo para ele: olha, terminando a tua carreira, deixa a igreja que eu cuido dela, da minha noiva, né? Você é só um trabalhador da obra. Tem Timóteo, aí tem Epáfras, tem outros mais que eu vou levantar, e a minha igreja, eu cuido dela, né? Ele tinha que dizer aquele amor, mas não era dele, igreja, era de Jesus. E Jesus disse: olha, já está no final da tua carreira, Paulo, você já fez seu quarto, tá bom, né? Talvez Jesus até sentir um pouquinho assim de vamos dizer, de ciúme por Paulo amar tanto a igreja, né? E ter tanto zelo por ela, e Jesus dizia assim: tá bom, Paulo, tá bom, mas a noiva é minha, deixa a minha noiva aí. Porque Paulo tinha um amor muito grande, né, pela igreja. Pastor, até um testemunho rápido, né? Que disse que havia uma vez um casal, né? Um pastor e a sua esposa abriu uma igreja num lugar que era pobre, muito pobre, e que o problema não é só o pecado e a bebida estava no meio deles, e esse pastor abriu a igreja e ficou, né, pedindo para que as pessoas viessem, né, no culto, mas ninguém veio.
Daí essa mulher dele pegou e orou a Deus, clamou a Deus, prometeu a Deus que viesse essas pessoas, né? Ela ia jejuar 3 vezes por semana, ia começar a orar muito mais, e ia por 3 anos, né? E começou a orar, e as pessoas começaram a ouvir, entendeu? Deus mandou aquelas pessoas, daí encheu a igreja, e daí o próprio pastor falou para a mulher dele: então ora que Deus abre um lugar grande para nós, que não está cabendo gente. Daí Deus também atendeu a oração e tocou no coração de uma pessoa e abriu um lugar muito grande. Esse exerceu muito aquele documentário Heróis da Fé. Subcoisa. É o clamor de uma pessoa que move tudo dentro de você. Com aquele amor, né? Com aquela é tão maravilhoso assim, quando tem vezes, nem sempre, né? A gente às vezes está tão assim, a cabeça tão voltada para outras coisas, ele está tão preocupado com tantas coisas, que a gente ora assim mesmo, pô, né? Oh Deus, salve aí, Senhor, toca no coração dessas pessoas, né? Vai lá, faz a obra e tal, mas é mesmo assim, não pode, né? Virar até aquela coisa meio automática, né? A gente até pensa assim, lá, nem Deus tem, né? Para a obra com aquele coração tudo lá. A gente ora assim, mas tem hora, parece que o Espírito Santo toca no coração da gente para orar diferente, a gente começa, parece que lá dentro de você começa a ver aquela vida perdida, aquele povo caminhando para o inferno ali. É igual diziam, eu nunca esqueço assim de uma imagem, parece que aquilo fez uma imagem na mente quando alguém teve uma revelação do inferno, e disse que quando foi chegando ali, via igual uma boca negra, né? Um buraco ali, e gente ia caindo ali, ele via assim, ele disse que parecia um rio, eu não lembro quem que falou isso, é um testemunho, disse que ele via como se fosse um rio de grito, e era um rio que saía um som terrível daquele rio, ele de um lado e aquele rio do outro, igual uma Foz do Iguaçu lá, as cataratas do Niágara. Ele disse que via um rio, mas era um rio que saía sons terríveis daquele rio, e ele estava vendo de muito longe, era um lugar muito distante ali de uma ponta para outra. E ele perguntou para aquele anjo que ia levando ele lá para ver certas coisas. E ele falou: essas são as almas que descem para o inferno todos os dias. Né? E a gente fica pensando assim, e fala: meu Deus, mas como é muita gente, né? Para transformar parecido num rio. E almas descendo ali, umas emboladas na outra, e aqueles gritos terríveis de agonia, de angústia, até chegar lá embaixo, no lugar do sofrimento, da tortura. Né? Então é muita gente, é muita alma, é muita gente mesmo. Então, cada vez que a gente vê alguma coisa assim, a gente fica pensando. Aí quando a gente vai orar, a gente ora diferente. Porque a gente começa a imaginar, né? Meu Deus, se eu não fizer, se eu como igreja, como povo de Deus, se eu não fizer a minha parte, se eu não fizer alguma coisa, se eu não clamar, aí tem hora que a gente começa a chorar, e você vai orar por aqui e não fala mais, né? Porque o Espírito Santo move, você vai continuar orando por aquele motivo ali, você começa a visualizar, você lembra de parente que não é salvo, você lembra de parente que está desviado do Evangelho, aí você começa a se angustiar, e aquilo parece que vai lavando a sua alma de lágrimas mesmo, e você quer chorar cada vez mais, e quer clamar a Deus ali cada vez mais, desesperadamente: Deus, por favor, faça alguma coisa, Senhor, né? Manda lá, Senhor, troca, convence. E segundo a nossa oração, irmãos, cada vez mais oportunidades são geradas. Né? O que acontece quando a gente ora? Deus, a gente na Bíblia não obriga ninguém. Né? Não é porque está escrito lá: eu vim cá servir ao Senhor, que eu vou obrigar toda a nossa família a se converter. Não é assim. A gente tem que ver o contexto da situação lá que foi falado. Né? Adão e Eva desejava isso. Então, o que acontece com os ímpios? Deus sempre está dando oportunidade. Mas quando alguém ora por alguém, quando alguém ora por alguma alma, quando alguém ora por alguma nação, o que acontece? Cada vez mais e mais e mais oportunidades são dadas por Deus. Mais situações Deus vai gerando ali para que aquelas pessoas tenham mais chance de ser salvas. Né? Se ele está batendo na porta, ele veio uma vez por semana, vamos dar um exemplo assim, ele vai vir todo dia, durante o dia 3 vezes. Né? Por quê? Porque tem alguém ali se colocando na posição, clamando, chorando, orando, buscando, se lamentando, se angustiando diante de Deus por causa daquelas pessoas que estão perdidas, daquele familiar que está afastado. Né? Então, quanto mais alguém clama, alguém ora, mais oportunidades são geradas por Deus. Né? Se não orasse ali, tivesse uma oportunidade durante um mês, um ano, são oportunidades que Deus vai dando todo dia, durante o dia várias vezes até, né? Por causa de alguém que está clamando. Então, eu sinto que é isso que acontece. Deus gera mais oportunidades. Deus ele vai agir muito mais ainda em favor daquelas pessoas que precisam de salvação. A oração é poderosa, irmãos, nos seus efeitos. É por isso que o diabo não quer que os crentes orem.
O diabo não quer que os crentes intercedam por ninguém. E se orar, ele sempre vai colocando esses enganos para a gente ficar só pedindo coisas mais coisas. Eu tenho vezes que eu entro em lugar, irmão, eu não tenho nem vontade de ir. Né? Às vezes a gente vai para esparecer um pouco a cabeça, para sair um pouco, mas ele tem hora que eu não tenho vontade de ir, ou tem hora que eu não tenho vontade de ir em Racoém, tem hora que eu não tenho vontade de ir em Usado, tem hora que eu não tenho vontade de ir em canto nenhum, porque chegando ali, para mim, até aquele tempo, e para mim, não tem nada ali que eu queira, não tem nada ali que me agrade. Eu já tenho um caso básico, e tem em casa a gente, toda vez que faz limpeza, tira um monte de saco de coisa, ou para doar ou para jogar fora. Porque fica um monte de coisa ali, a gente olha assim e fala, meu Deus, não tem agrado nisso. Parece que a alma da gente vai perdendo prazer nas coisas dessa vida. Né? Não que a gente não tenha prazer em viver, mas para mim, o meu prazer é comer alguma coisa, é o básico do básico. Né? Tá bom, tá satisfeito já. E comer um neguiri ali com um café tá bom. Né? Se não tem almoço bom, se não tem... Tá bom, glória a Deus. Né? A gente parece que vai perdendo o prazer pelas coisas dessa vida mesmo. Porque tem coisas assim que são mais importantes, né? A gente vai vendo assim, vai sentindo que parece que cada vez Jesus está mais próximo. A nossa alma vai perdendo prazer no mundo, nas coisas dessa vida. E você fica ali dizendo, Deus, olha, Tu seja o meu prazer, que o Senhor seja a minha satisfação, que o Senhor seja a minha alegria, que o Senhor seja o que complete a minha vida, o que tenha desejo a minha alma. Então, tem hora que essas coisas não dão mais alegria nenhuma. E a gente... tem gente que tenta satisfazer, né, que sente o vazio nisso, mas não satisfaz. A gente já tem o básico, tá bom, né? Tá bom. Então, buscar mesmo a alegria no Senhor, o prazer no Senhor, né? Deus tem um prazer muito grande para dar a nossa alma. De eu sair para fora, eu gosto de sair à noite, a gente tem assim, horário bem trocado, devido a depois que o Miguel nasceu, as idas para a igreja lá de Comatos, a gente volta 1, 2 horas da manhã. Aí depois chega em casa para fazer alguma coisa, quando você vê, já é 5, 6 horas da manhã, já é quando você está indo descansar. E 10, 11 horas, às vezes a gente já está de pé. Né? E eu aproveito, dou uma saidinha lá fora, coloco a blusa, aí vou ali tem uma varadazinha na casa, tem até que ter cuidado para não escorar demais, senão passa direto. Na minha casa, né, eu estava meio enferrujado, mas eu vou lá, e sempre para o céu assim. Esses tempos de frio, às vezes dá um céu bonito, né? Bem estrelado, aí as luzes, alguma luz se apaga e fica aquele céu mais claro. E ali você começa a conversar com Deus, não é nem orar, né? Não é nem propriamente uma oração, é conversar com Deus, bater um papo, né? De filho para pai, de pai para filho, a gente começa a sentir Deus falando no coração da gente também. Aí você vai ali, fica uns 10 minutinhos ali, bater um papo com Deus, né? Tem uma conversa ali com o pai. E aí de 10 você fica meia hora, você vai ficando, vai conversando, vai falando a ele em relação a alguém. Deus, pai, ajuda lá aquele irmão, Senhor, olha, a situação dele está assim. Deus, o que será da vida dele, né? Deus, intervenha, faça alguma coisa, né? Ajuda, abençoe. E ali é gostoso, é um momento assim tão bom, agradável, né? E depois você volta para casa e você é tão feliz, assim, tão renovado, tão alegre, né? De poder ter tido aquele momento ali com Deus, aquela conversa de pai, de filho, né? Aquela amizade ali com aquele Deus tão maravilhoso. E você sente mesmo ele feliz, sabe? É como se ele ficasse alegre também, dizer, olha, ele tirou meia hora para ficar conversando comigo, né? Para passar aquele momento que não era um momento de oração, não era um momento de petição, assim, ô Senhor, como o céu é bonito, Senhor, como o Senhor fez cada estrela diferente da outra, né? Era aquela lá, aí você começa conversando ali baixinho, e é gostoso, assim, ter esse momento de conversa com Deus, de comunhão, né? Não é oração, é comunhão, é um momento ali de passar na presença do Senhor. E a gente sente Deus feliz, né? Deus feliz com isso, e você ter reservado aquele tempinho ali, para poder ter aquele momento de conversa com Ele, antes de descansar, ou depois você volta a fazer outra coisa, aí você diz, não, vou lá ter um momento com o Pai, né? Seja da oração em si mesmo, seja de estar meditando na palavra, com aquele momento só para você ter aquela conversa agradável com Deus, olhando para o céu, né? Olhando para as estrelas, olhando para a lua. Eu desde criança eu gostava, subia no pé de árvore, não sabia conversar com Deus, não ia para a igreja, mas olhava, ficava olhando as estrelas, ficava horas às vezes em cima daquela árvore, eu tinha um lugar que dava para deitar, um galho bem grosso, e eu gostava de ir lá para o alto e ficar ali olhando para o céu. 1, 2, 3 horas às vezes, né? E era muito bom. Já inconscientemente parece que já
Deus ali falando, e a gente olhando para aquelas coisas tão bonitas e pensando, meditando, refletindo também no Deus Todo-Poderoso. Então, o nosso prazer, nosso agrado maior deve estar em Deus. 3.3. O orgulho é prejudicial ao corpo de Cristo. No corpo de Cristo não pode haver orgulho. Somos todos membros de um só corpo em toda a face da terra, né? Então, engana-se as igrejas, as denominações que se isolam, se afastam também. Porque tem igreja que acha que é melhor do que a outra, né? E pensa que só eles que vão para o céu. Aí se isolam das outras, dos outros irmãos, achando que só eles são o corpo de Cristo. Isso é orgulho também, né? Isso é orgulho também. Deus não se agrada desse tipo de coisa aí. A gente tem que ter comunhão com todos, amar a todos, respeitar a forma da outra igreja ser, né? Porque Deus ele deu uma visão, uma forma de ser para nós, e deu lá, segundo sua multiforme graça, a Bíblia fala sobre isso, ele já deu uma forma de trabalhar diferente para o outro. A gente deve respeitar, não debater, aqui para não ficar debatendo doutrina em relação à doutrina de igreja, ao costume, né? Então, cada um faz o seu, e todos vivem em paz, porque senão vira orgulho. Tem igreja cheia de orgulho também. Cada membro tem uma função específica do corpo. O sábio artífice e fundador da igreja sabe perfeitamente onde você deve atuar. Não seja orgulhoso ou achar que exerce uma função superior à dos demais membros. Nem fique triste se você está num lugar de pouca expressão no corpo, né? Então, cada membro tem sua função específica. Olho é olho, dedo é dedo, né? Unha é unha. Igual a Joyce Meyer explicava outro dia falando sobre isso, dizendo assim que o olho olhava para o dedo e falava assim, eu queria usar um anel igual o seu. Aí ela tira o anel do dedo e coloca no olho, assim, aí sai andando assim. Depois aí o olho começa a falar assim, eu acho que não está dando muito certo esse negócio, né? Eu não estou conseguindo cumprir minha função direito, porque ela andava assim com a cabeça para cima, né? E com o anel em cima do olho aqui. Então, a gente não pode querer ser o que o outro é, né? Fazer o que o outro faz. Às vezes, Deus não nos separou para aquilo. Cada um tem sua função, né? E uns têm uma função menos expressiva, mas por ser menos expressiva, não é menos importante, né? No corpo. Todos são importantes no corpo, né? Os membros do corpo devem estar juntos e solidários. Essa interação fica totalmente prejudicada quando existe orgulho dentro da igreja. Isso não vai contribuir para que a igreja seja preparada conforme Cristo requer, pois ele entregou a si mesmo pela igreja, né? Então, deve haver solidariedade, deve se trabalhar juntos, não tem que cooperar com o outro. A gente não pode fazer a função do outro, mas pode ajudar, né? O antebraço não faz a função da mão, mas ele ajuda, né, a mão. A mão não faz a função do dedo, mas ela ajuda os dedos, né? Então, cada um não é a função específica, mas ajuda, é solidário com o outro. Nem porque não é a função do outro, não vai dizer, então se vira, faz sozinho, né? Porque o corpo, uma parte depende da outra. A falta de um membro prejudica o desenvolvimento do corpo. Cada membro do corpo de Cristo é importante para o desenvolvimento da obra. Então, o orgulho não deve haver no meio do corpo. É prejudicial ao crescimento e desenvolvimento do corpo de Cristo. As riquezas de Deus, o ouro provado no fogo, ouro purificado, refinado no fogo, é ouro de grande valor. É assim que fica o crente que vence as lutas e tribulações, mantendo-se fiel a Deus. Outro dia nós falamos sobre isso aqui. Quanto mais ele passa pelo fogo, né? E o ourives ele passa várias e várias vezes, até fazer aquele processo de purificação, onde fica em 99,9% de pureza, e ele fica cada vez mais precioso. O ouro também aparece como fundamento de obras mais bem construídas, referindo-se à sã doutrina e seus efeitos na construção da vida cristã. As roupas brancas significam a retidão de Cristo, que também nos veste de sua retidão, no lugar dos nossos trapos de autossatisfação. A cor branca significa paz e limpeza do pecado, tornando-nos mais alvos do que a neve, né? Então as roupas brancas são roupas de pureza, de justiça, né? Em Apocalipse 19 diz, a justiça do sangue de Cristo. O colírio, os olhos são as janelas da nossa alma. Jesus ensinou que dependendo de nosso olhar, para o que olhamos e fixamos nossa atenção, nosso corpo poderá ser luminoso ou tenebroso, né? Tem muitas coisas para a gente olhar, a gente tem que ter muito cuidado.
E também a Bíblia mostra que o nosso olhar não pode ser um olhar dividido, né? Um momento está olhando para aquilo que é luminoso, um momento está olhando para aquilo que é tenebroso. A gente tem que ter sabedoria, porque senão as coisas das trevas podem prevalecer em nossas vidas. A ceia com o Senhor. Deus fez questão de colocar uma mesa no tabernáculo, a mesa dos pães da proposição, para ensinar que queria ter sempre íntima comunhão conosco e também nos suprir com o alimento físico e espiritual. Quando Jesus bate a porta do nosso coração e ouvimos a sua voz, e deixamos entrar, passamos a ter sua comunhão e suprimento para nossas vidas. João 14, 23. O trono da majestade divina. Os laodicenses estavam trocando o reino de Deus pelo culto imperial, mas Deus abre uma oportunidade a todos que se arrependem para participarem com Ele no seu reino eterno. Então, nós possamos a cada dia nos manter naquilo que é correto, naquilo que é verdadeiro, né? Nunca deixar o orgulho, a altivez, a soberba, né? A indiferença, esses tipos de coisas entrar nos nossos corações. Porque se essas coisas entram, Jesus sai, né? Se essas coisas entram por permissão nossa, às vezes até desapercebidamente, o Espírito vai saindo, ele vai indo embora. Nós não podemos deixar o Espírito Santo sair da nossa vida, né? A gente lembra de Davi, quando ele peca contra Deus e é revelado o pecado que ele havia cometido. A primeira preocupação dele, né, foi perder o reino, a coroa, a riqueza, as honras que ele tinha diante do povo. Foi: Senhor, não me tira de dentro do Espírito Santo. Então ele já sentia isso, ele sentia que era como se Deus estivesse retirando da vida dele, entristecido com ele. Fazia um ano e ele não confessava, ele não reconhecia, até que o profeta vem e revela, né? E ele já estava sentindo que o Espírito Santo estava se afastando dele, porque a Bíblia diz que Deus é um plano, né? Você vê que Sansão pecou, quebrou todas as alianças com Deus, e só na última que o Espírito Santo foi se retirar dele. Não era só o cabelo, né? Era não tocar em morto, era não tomar vinho, era ter uma vida consagrada, era não se contaminar com mulheres de outra nação, e não cortar o cabelo por último, as 7 danças que ele tinha, né? Que era um símbolo do nazareado dele, daquela comunhão que ele tinha com Deus, daquela consagração. Ali foi o final mesmo, né? O fim de linha mesmo. Ali o Espírito se retira dele. Você vê que demorou muito tempo, né? Então, ele é um ganho, mas uma hora, se essas coisas vão entrando, o Espírito vai se afastando, né? Então, nós temos que ter cuidado, zelar do Espírito Santo na nossa vida, irmão, porque tem muita gente, crente, que já perdeu o Espírito Santo faz tempo. O Espírito Santo sentiu ciúme, ele foi deixando coisas entrar, e o Espírito Santo foi saindo a um ponto que aquela pessoa perdeu o Espírito Santo de Deus. Pessoas mornas e mortas, né? Que estão vivendo dessa forma aí. Seguem ali porque são orgulhosas. São tão orgulhosas que não dá o braço a torcer para se afastar da igreja e dizer que já não tem mais a presença de Deus. Já não sente mais prazer nem alegria naquilo, porque não quer que ninguém diga: caiu, né? Não conseguiu seguir naquilo que propôs. O orgulho é tão grande que ela está morna, mas não admite. Ela continua ali no meio, mas não dá o braço a torcer. Nós não podemos ser assim. Erramos, temos que ser humildes, né? Estou fraco, estou precisando de ajuda, estou precisando de Jesus, estou precisando de Deus. O Espírito Santo está se afastando da minha vida. Pequei, né? Pequei, Senhor, contra ti pequei. Mas também chegar no homem e dizer: olha, pastor, pequei, fiz o que Deus não se agrada, né? Pisei na bola mesmo, estou reconhecendo que era ajuda para me arrepender e voltar a ser o que eu era antes, né? É difícil, mas é uma atitude que Deus requer muitas vezes drástica para a gente ser levantado por Ele de novo, né? Para Ele vir e fazer da gente uma água fresca, uma água morna, não água morna, mas uma água viva, uma água fresca, uma água boa, uma água, né, como as águas daquela cidade que ficavam bem do lado ali do Laodiceia, mas tinham águas boas na cidade de Colossos, né? Conclusão: vivemos numa época próxima aos últimos momentos da igreja aqui na Terra. Temos que ter consciência da gravidade da mornidão apóstata representada por Laodiceia. Para piorar ainda mais, o orgulho espiritual serve como uma barreira para os crentes dentro de sua própria igreja local, impedindo-os de fortalecerem-se uns aos outros e entenderem a necessidade
do fervor e da inter-relação de dependência do corpo de Cristo para unidos e motivados a conquistarem o mundo para Jesus. Amém, irmãos? Então, vamos nos ajudar uns aos outros, vamos reconhecer quando estamos precisando, buscar ajuda daqueles que podem nos ajudar, e nunca deixar essas coisas entrar no nosso coração. Sempre ter um coração quebrantado, um coração humilde, um coração reverente, um coração ali que reconhece, um coração que não tem dificuldade para isso. Realmente eu estou errando mesmo. Deus tem glória a Deus porque o Senhor me avisou. Graças a Deus porque Deus usou o irmão. Eu não tenho dificuldade nenhuma em alguém chegar e falar, olha, assim, então até uma mensagem de Deus, eu vou refletir depois e se tiver errado, irmãos, eu não tenho dificuldade em me reconhecer e buscar mudar em relação àquilo em que eu esteja errando, O Espírito Santo disse, olha, realmente está certo, olha, isso, aqui, eu vou ter essa humildade para poder dizer, Deus, olha, então me ajude a mudar, me ajude a melhorar o que eu tenho falhado, Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que Deus possa falar em nossos corações. Na boa lição nós terminamos essa revista, e eu tenho mais uma lá, vamos ver com os irmãos se a gente vai estudar ela, ou se a gente entra em outros estudos da Bíblia, vamos ver o que é melhor. Alguma dúvida, irmãos? Alguma pergunta, algum comentário final? Não? Amém? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Nada, Amém. Então Deus abençoe. Medite mais nessa palavra. Vamos trabalhar em cima disso, porque às vezes o mal é tão enganoso, irmãos, que é igual eu vou falar aqui sobre, depois, em outra oportunidade, sobre algumas coisas que nós precisamos ser libertos. E uma delas, a primeira que eu vou estar falando aqui, é sobre o egoísmo, sobre o egoísmo. E a gente, muitas vezes, a gente não percebe. Tem coisas que a gente tem na nossa vida, mas a gente está tão desapercebido que a gente não percebe, não vê. E nessa palavra do egoísmo eu vou falar sobre isso aí. Que às vezes nós temos na nossa vida e não vemos, não percebemos. Egoísmo e outras coisas mais. Então a gente tem que parar mesmo e deixar o Espírito avaliar a gente. Não nós mesmos nos autoavaliar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, se nós mesmos julgássemos, não seríamos julgados. Porque a gente sempre tem uma desculpa. A gente sempre tem uma forma de sair pela direita, Então, a gente tem que deixar Ele nos analisar, a palavra dEle analisar a nossa vida. E aí, muitas vezes, nós vamos nos encontrar em falta. Aí, a gente, ali percebendo, a gente fala, Senhor, realmente ajuda a minha vida, Me ajuda, transforma o meu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse estudo. Abençoa, Senhor, nossas vidas, que nós possamos ir debaixo da Tua paz com nossos lares. Que o Senhor venha falar melhor em nossos corações. Nos ajude, Senhor. Tira, Deus, do nosso meio, da nossa vida, Senhor, todo orgulho, tudo isso que muitas vezes vem tentando entrar no nosso coração. Mas se isso é nossa vida, vai que o Senhor venha remover, venha retirar, venha limpar, Senhor. Em nome de Jesus. Mas não queremos jamais nos fazer parte dessa igreja, Senhor, tão terrível, Senhor, desgraçada, cega, pobre, miserável, meu Deus, nua. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia do Teu povo que está vivendo dessa forma, Pai. Em tantos lugares, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus. Tira, Senhor, toda a morredão, Senhor, que possa abrir nossa vida, nosso meio, que nos dê vida em abundância, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Que o Senhor vai fazendo algo assim, Senhor, toda a igreja, em nome de Jesus. Nós queremos um dia, Senhor, tirar um momento, Senhor Deus, um momento de jejum, de oração, Pai, até mesmo juntos, como igreja, para colocarmos esse clamor diante de Ti, meu Deus, porque vemos que nesses dias isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa que tem acontecido terrivelmente, Senhor, no meio da igreja. Pai, desde já, Senhor, que Teu Espírito comece a clamar dentro de nós, que nós possamos orar, meu Deus, ó Deus, bastante em relação a isso, meu Deus, em nome de Jesus, para o Senhor, Deus, vir trazendo avivamento, meu Deus, verdadeiramente nos corações, e tirando, Senhor Deus, Laodiceia, Senhor, das vidas, dos corações, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, a cada dia as águas frescas do Teu Espírito, venham jorrar em nossa alma, venham jorrar em nosso interior, venham jorrar no nosso meio, em nome de Jesus, ó Deus da glória, aleluia. Nós te glorificamos, Pai,
em nome de Jesus. Andemos em paz para a glória do teu nome. Ele já abençoa, ó Deus, amanhã consagração, sábado, culto, domingo, culto aqui em Komatsu. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos crendo e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Complete seu irmão, a paz do Senhor. Diga para ele, cuidado com o em nome de Jesus. Cuidado com o